E aí, povo de Deus, e aí, terra, e aí, vida, e aí, luz, e aí, ser humano, sejam bem-vindos ao canal A Bíblia em Família. E hoje nós iremos aí, como eu falei no vídeo anterior, dar continuidade aí na história de Sansão. Aqui está no livro de Juízes, capítulo 14, também o capítulo, deixa eu ver aqui, o 15 também. Tem muita história legal aí, muita história interessante aí, muita coisa de Deus para nós aí, beleza? Então, bora para a leitura. O casamento de Sansão. Sansão desceu até a cidade de Timna e ali contemplou uma moça filisteia. Retornou para casa e solicitou a seu pai e sua mãe. Reparei uma jovem entre as filhas dos filisteus. Peço a vós que a tome por esposa para mim. No entanto, seu pai e sua mãe questionou-lhes: não há mulheres entre as filhas dos teus parentes e no seio de todo o teu povo para que vás procurar esposa entre os incircuncisos? Mas Sansão replicou a seu pai: consiga para mim, te peço, esta jovem pela qual me apaixonei. Seu pai e sua mãe, entretanto, desconheciam que mesmo isso provinha da vontade do Senhor, a fim de providenciar a ocasião contra os filisteus, porquanto naquela época eles subjugavam o povo de Israel, né? Então Sansão foi com seu pai e sua mãe para Timna. Quando se aproximavam das vinhas de Timna, de repente um grande leão partiu rugindo na direção onde estava Sansão. Foi então que o Espírito do Senhor apoderou-se de Sansão e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Contudo, não contou sobre o incidente, nem quanto à maneira como agiu ao seu pai nem à sua mãe. Então foi conversar com a jovem de quem gostava. Alguns dias mais tarde, Sansão voltou para Timna, a fim de casar-se com ela. Afastou-se do caminho para ver como estava o cadáver do leão que rasgara com as mãos, e observou, curioso, na carcaça do animal um enxame de abelhas e mel. Meu Deus! Em seguida recolheu mel com a mão, e enquanto retomava o cabrito o caminho, o saboreava. Aproximando-se de seu pai e de sua mãe, ofereceu-lhes do mel, e eles comeram também. Todavia não lhes contou o que tinha tirado. Todavia não lhes contou que o tinha tirado do cadáver do leão. Então aqui ele já quebra uma lei de Deus, né? Ele toca em algo impuro. Seu pai desceu até a casa da jovem filisteia e Sansão realizou uma grande festa, conforme a tradição dos noivados. Assim que os filisteus o viram chegar, trouxeram 30 rapazes para o acampamento como paraninfos durante o banquete. O enigma de Sansão. Então Sansão lhes apresentou uma charada, dizendo: deixe-me propor-vos um enigma. Se me apresentardes a solução dele no decurso dos próximos 7 dias das celebrações nupciais, eu vos darei 30 vestes completas de linho e 30 mudas de roupas. No entanto, se não conseguires apresentar-me a resposta do problema proposto, vos terei de dar-me as 30 peças de linho e as 30 roupas de festa. E os moços responderam: propõe o teu enigma, estamos prontos para ouvi-lo. Então ele lhes anunciou a charada: do que comeu saiu comida, do que é forte surgiu doçura. Passados 3 dias, e eles ainda não haviam encontrado a resposta desta adivinhação. No 4º dia, os jovens filisteus ameaçaram a mulher de Sansão, dizendo: convença o teu marido a esclarecer o enigma que nos deste. Caso contrário, atearemos fogo a ti e à casa do teu pai. Foi para nos expoliar que nos convidaste a vir aqui. Então a esposa de Sansão chorou sobre o seu ombro e lamentava:
Tu não sentes por mim amor, tu me odeias. Propuseste aos filhos do meu povo o enigma, nem a mim explicaste como se resolve. Ao que ele retrucou prontamente: nem a meu pai, nem a minha mãe contei a solução. Dizeste deste mistério, porque o faria a ti? E ainda é grosso, né? Ela murmurou durante o restante da semana que duraram as comemorações de núpcias. Por fim, no 7º dia, Sansão lhe revelou o segredo, porquanto ela continuava a lamentar e chorar sobre o seu ombro. Ao ouvir a resposta, ela revelou aos filhos do seu povo. Antes do pôr do sol do último dia do trato, os homens da cidade vieram à presença de Sansão para lhe responder: o que pode ser mais doce do que o mel? E o que é mais forte do que o leão? Diante do que Sansão lhes explicou: se não tivesse arado com a minha novilha, jamais teriam encontrado a resposta ao meu enigma. Em seguida, o Espírito do Senhor apoderou-se de Sansão. Ele desceu até Ascalon, matou 30 homens, tomou as suas roupas de festa e as entregou às que tinham desvendado o seu enigma. Depois, irado, partiu para a casa de seu pai. Então a mulher de Sansão foi entregar a um de seus 30 padrinhos de casamento. A vingança de Sansão. Passado algum tempo depois, durante a época da colheita do trigo, Sansão foi visitar sua mulher e levou para ela um cabrito. E comentou com o pai dela: vou até os aposentos da minha esposa. Entretanto, seu sogro não quis deixá-lo entrar e explicou-lhe: eu entendi que tu não a amavas e não a querias mais, e por isso a entreguei a um dos teus amigos. Mas, repare, a tua irmã é mais nova e não é ainda mais bonita? Pois então fique com ela em lugar da irmã. Ao que Sansão lhe respondeu: desta vez ninguém poderá me acusar quando eu acertar as contas com os filisteus. O cara é brabo, hein? Em seguida partiu e capturou 300 raposas e as amarrou as raposas pelas caudas e prendeu em cada par de rabos uma tocha. Acendeu as tochas e soltou as raposas no meio das plantações dos filisteus, e assim queimou não somente os feixes de trigo, como tudo o que estava plantado, e até as vinhas e oliveiras. Os filisteus indagaram: quem fez isso? E lhes contaram: Sansão foi o responsável, o genro do Timnita, porque a sua mulher foi dada ao seu amigo. Então os filisteus foram e queimaram a mulher e seu pai. Rapaz. Então Sansão lhes prometeu: já que agiste deste modo, não descansarei enquanto não me tiver vingado de vós. E os atacou com toda a violência, sem qualquer piedade, e realizou terrível matança. Logo depois, desceu à gruta dos rochedos de Etã e ali se recolheu. Sansão, juiz em Israel. Os filisteus subiram, foram acampar em Judá e atacaram a cidade de Lei. As cidades de Judá indagaram aos filisteus: por que nos atacaste? Ao que eles replicaram: viemos prender Sansão e levá-lo amarrado, a fim de tratá-lo como ele nos tratou. Então 3.000 homens de Judá desceram à caverna da rocha de Etã e foram falar com Sansão, argumentando: não sabes que os filisteus dominam sobre nós? Não compreendes o que nos fizeste? Ao que ele lhes justificou: assim como me fizeram, eu lhes fiz igualmente. Então eles lhe disseram: descemos para te prender e te entregar nas mãos dos filisteus. Mas Sansão lhes pediu: jura-me, pois que vós mesmo não me matareis. Diante do que eles anuiaram. Juramos.
Desejamos apenas te prender e te entregar a eles, mas de maneira nenhuma te feriremos. Então o puderam amarrar com 2 cordas novas e o conduziram para fora do rochedo. Quando os homens trazendo Sansão se aproximaram da cidade de Leí, os filisteus partiram ao encontro do grupo aos gritos de vitória, mas o espírito de Yahvé veio sobre Sansão. As cordas que amarravam seus braços se cortaram como fios de linho queimados ao fogo, e os laços que o prendiam se soltaram das suas mãos. Ao ver a carcaça de um jumento, imediatamente pegou a queixada do animal e com ela matou 1000 homens. Então bradou: com a queixada de jumento eu os amontoei. Ou seja, você percebe que aqui, né, o Espírito de Deus se apodera dele e ele faz o que ele faz. Só que ele acha que é ele que é o cara, meu irmão. E aí está o erro. Olha o que ele diz: como a queixada de jumento abati 1000 homens. Quando parou de bradar, jogou fora a queixada e aquele local passou a ser conhecido como Colina da Queixada. Sentindo grande sede, Sansão clamou a Yahvé, dizendo: foste tu, ó Senhor, que alcançaste esta maravilhosa vitória pela mão do teu servo, mas será que agora teres de morrer de sede e cair nas mãos dos incircuncisos? Aqui, ele está numa situação difícil, aí ele vai e diz para Deus que foi Deus que realizou essa vitória, e ele exige que Deus dê para ele sede, água, aliás, para não morrer de sede, mole? Vamos lá. Então Deus fez abrir a rocha que há na cidade de Leí, e dela brotou água. Sansão bebeu, suas forças foram revigoradas e ele recobrou o ânimo. Foi por isso que se deu a essa fonte o nome de fonte do que clama, que permanece firme até nossos dias em Leí. Então Sansão julgou e liderou os filhos de Israel por 20 anos, durante a época do domínio dos filisteus. Então, finalizamos aí o capítulo 14, o capítulo 15, né? Tem mais um pouco da história de Sansão e como ele vai deixar de descumprir os 2 votos de não beber e nem cortar o cabelo. Fique ligado, tem mais coisa boa aí. Fique todos na paz e até a próxima.